Que, né, do discipulado. Por que o Senhor Jesus escolheu esse modelo para a sua igreja, para a gente estar imitando, copiando, aprendendo com Ele? Então, eu acredito, pode colocar aí, que Ele priorizou esse modelo, deixou para nós esse modelo, né, discipulado, que já acontecia no Velho Testamento, porque Ele queria que seus ensinamentos continuassem e se espalhassem depois da sua partida. Então Jesus não queria que a vida dele e os ensinamentos dele morresse com ele. Graças a Deus que ele ressuscitou, né, irmãos? Mas ele ressuscitou e ele gostaria, ele desejou, ele planejou, ele projetou que continuasse. Ele não estaria pessoalmente, mas ele enviou o Espírito Santo, que é ele mesmo, né? Através do Espírito Santo, nosso mestre. Então, os valores, princípios, pensamentos de Deus, nós podemos ter através do Espírito Santo. Então, hoje nós somos discipulados pelo Senhor Jesus, né? Apesar de não sermos aqueles 12 que tiveram o privilégio de conviver com Ele de perto, mas hoje nós temos um discipulado ainda mais profundo, irmãos, porque temos Ele conosco 24 horas por dia. Nós é que precisamos aprender a sermos discipulados pelo Espírito Santo. Nós é que precisamos aprender a conviver com Ele, a ouvir a voz dEle, para que a vontade dEle prevaleça e permaneça e continue para essa próxima geração. Então, eu acredito que esse tempo aqui, para nós pastores, para a igreja de Jesus, esse tempo que estamos vivendo é muito desafiador. Porque nós precisamos valorizar o discipulado mais do que nunca. Primeiro o nosso discipulado com o Espírito Santo, não é verdade? Com a palavra, porque ele usa a palavra, os valores, o fundamento do Evangelho, os pensamentos de Deus estão escritos em sua palavra. Então nós precisamos gastar tempo convivendo mais com a palavra, estudando mais a palavra, amando mais a palavra, para que esses valores entrem dentro de nós. Há uma carência muito grande, né, nessa terra. Eu acredito, nesse momento da história que nós estamos vivendo, de verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que se pareçam com Ele, né? Gente realmente que tem o caráter dele, que tem, né, os pensamentos, as posturas. Há essa carência de uma liderança que é discípulo de Jesus. Porque você sabe que Pedro, mesmo ele tendo aquele temperamento, não sendo tão culto, né, nos seus estudos, não tinha muita instrução, mas ele conviveu com Jesus. Até a maneira de falar, as pessoas diziam: epa, esse daí é discípulo. Porque a maneira dele falar denuncia ele. Ele tem o trejeito de Jesus, ele tem os pensamentos dele. Ele é discípulo dele. E mesmo que ele estivesse negando, que ele negou, né? Mas não teve como ele fugir, porque ele se tornou parecido com o seu mestre. Lógico que discipulado é para a vida toda, irmãos. Eu tenho mais de 30 anos de convertida. E eu digo: Deus, por favor, me ajude a crescer, me ajude a avançar, porque eu já tenho mais de 30 anos de crente. E quando eu olho, eu gosto muito de olhar para a vida do apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque ele se converteu depois, ele não foi um dos 12. A experiência de Paulo parece mais conosco, porque o discipulado dele foi com o Espírito Santo, não é verdade, irmãos? O mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Paulo está em mim e em você. E tudo que ele conheceu de Jesus, os valores e princípios, até a maneira de ministrar na ceia, ele disse que não aprendeu de pessoas, mas foi convivendo com o Espírito Santo. Então ele foi um excelente discípulo, mas não apenas quando ele era um novo convertido, que ele estava fervoroso, que ele estava apaixonado. Você vê um discípulo que se apaixona para o resto da vida. Ele chega lá no último livro que ele escreveu em 2 Timóteo, lá em Tito ele diz: eu, Paulo, o velho,
tinha mais de 60 anos. Alguns estudiosos dizem que ele morreu com 63 anos. Então ele, 63, 65, por aí. Então o apóstolo Paulo morreu novo. Foi decapitado novo. Mas os anos, provavelmente ele se converteu, ele tinha mais de 30 anos. Alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 33 a 35, por aí. Mas se alguém tiver outro estudo pode me dizer, né? Pelo menos foi isso que eu li. Então, Paulo tinha mais de 30 anos quando se converteu. Então ele passou 30 e poucos anos convivendo com Jesus através do Espírito Santo. Então é possível a gente amadurecer, é possível a gente mudar, sim ou não? É possível a gente deixar de ser criança, é possível a gente ter os sentimentos de Cristo, é possível a gente amar as pessoas de verdade, é possível termos um coração de pai, não termos inveja nem competição, é possível a gente crescer, amém, irmãos? A minha oração é: Deus, me amadureça, meu Deus, ajude-me a avançar na minha vida espiritual, porque muitas vezes os anos passam, mas nós continuamos com sentimentos de criança. Porque criança, ela briga por besteira, ela é invejosa, ela se compara muito. E quantos de nós, como líderes na casa de Deus, temos sentimentos infantis? E nos comparamos tanto e temos tanta inveja do outro. Mas, sabe, irmãos, a gente pode até sentir isso. Mas, sabe, convivendo com Jesus, nós vamos ser transformados, amém? Vamos mudar, vamos mudar. Então, Jesus, ele priorizou esse modelo porque ele tinha algo na mente dele. Eu preciso conviver com pessoas que vão se parecer comigo. Eu vou colocar os meus valores dentro deles. Eu vou passar quem sou, eles vão me conhecer. Eu quero que isso que eu fiz com eles, eles vão fazer com outras pessoas. E ele não queria que morresse isso. Então, esse modelo de discipular, que é o discipulado, esse modelo que Jesus deixou, é muito eficaz, irmãos. Pode passar. Se não fosse eficaz, não, mas antes, né? Eu esqueci até o versículo que eu ia ler. Olha o versículo aí que nós todos conhecemos. A grande comissão não está apenas em Mateus, está em Mateus, Marcos, Lucas, João, e chega em Atos, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. As últimas palavras de Jesus. Alguém disse que as últimas palavras de uma pessoa são as palavras mais importantes da vida daquela pessoa. Então Jesus resumiu tudo antes de ser elevado aos céus. Ele resumiu tudo, deixou o coração dele conosco. Façam discípulos, ensine tudo que eu ensinei a vocês. Ensine as pessoas a obedecer aos meus valores, aos princípios, a elas obedecerem. Ensinem. Então ele deixou esse modelo porque realmente é muito eficaz. Então, por quê? O porquê do discipulado? Por que tem que ser esse modelo? Deve ser esse modelo, né? Por que Jesus escolheu esse modelo para nós como igreja? Não para apenas para o CCA, mas eu acredito que para a igreja dele. Pode passar. Porque é o modelo mais eficaz. E de fato, fazer discípulos é o modelo mais eficaz, porque o evangelho chegou até nós 2000 anos depois. Se não fosse eficaz, não existia mais igreja. Marcos acabou de falar agora. Das 7 igrejas, 2 permanecem até hoje, porque ele falou algo sobre elas e a palavra dele permanece, né, para sempre, como testemunho para nós, essa geração. Então, se não fosse um modelo eficaz, nós não estaríamos aqui. É porque convivência, relacionamento, irmãos, quando falar a palavra discipulado, não pense em estar apenas 1 hora com uma pessoa e estudar acompanhamento inicial, ou transmitir informações apenas de alguma coisa. Pense em conviver. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente pega o trejeito daquela pessoa, a gente começa a falar parecido, tem um gosto parecido. É eficaz porque passa vida, passa quem somos.
Tem um grande estudioso aí de crescimento de igreja, o Dr. Carl Horton. Esse homem, ele estudou sobre o crescimento da igreja, ele descobriu, não é, que 0% de discípulos são formados no púlpito. Então, discípulo não é formado nas nossas pregações do domingo. Ele também entendeu que 0% de discípulos, eles não foram produzidos na escola dominical. E ele chegou à conclusão que 10% dos líderes, dos discípulos, eles foram gerados 10% em pequenos grupos discipulado, mas 90% foi gerado através de convivência. Alguém ensinou esse relacionamento um a um, foi passando valores. Por isso que Jesus, ele valorizava tanto. Pode passar. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite toda orando. Então era algo que ele valorizava. Jesus sabia que ia passar pouco tempo na terra e ele não podia perder tempo. O tempo dele tinha que ser muito aproveitado. E a Bíblia diz que ele passou a noite toda. Ali em Lucas 6, 12, 13 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu dentre eles 12. Então ele sabia que não podia perder tempo. Ao invés de ficar o tempo todo ocupado, correndo de um lado para o outro, envolvido em muitas tarefas, com muitas atividades, com a multidão, ele resolveu administrar bem o tempo dele para gastar com pessoas, convivendo com pessoas específicas que Deus mostrou a ele, porque através dessa convivência ele ia passar quem ele era, os valores, os pensamentos, os ensinamentos profundos dele. Ele sabia, ele atendia as pessoas, mas ele priorizava conviver com alguns homens que Deus mostrou, para passar os seus ensinamentos mais profundos. Então, o discipulado, ele é muito eficaz, porque gera relacionamento. E esse relacionamento não fica parado, ele é poderoso. Conviver com pessoas é tão poderoso, irmãos. Por isso nós temos que escolher quem são os nossos amigos, porque nos tornamos parecidos com quem convivemos. Se você só tem amigos superficiais, você vai ser igual. Se você tem amigos profundos, comprometidos com Deus, gente de caráter, você vai ter também esses valores na sua vida. Então nós temos que escolher quem são as pessoas que a gente quer conviver. O Espírito Santo mostrou, Deus mostrou a Jesus: quero que você conviva com esses homens. Eram homens muito simples, eram homens da multidão, eram pescadores, trabalhadores, gente que tinha responsabilidade como marido, tinha filhos, tinha casa, tinha família, tinha trabalho. E ele escolheu e trouxe para perto. Então, o discipulado, ele é tão poderoso, ele é eficaz, porque ele é profundo, irmãos. Então, é um modelo mais profundo. Sabe por quê? Porque Jesus contava sobre o reino de Deus para todo mundo, mas as explicações das coisas mais profundas era para os seus discípulos. Então, as explicações mais profundas sobre o reino de Deus, ele revelou, não foi à multidão, foi aos discípulos. Mateus 13, 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então, a gente precisa compreender que nós precisamos gastar mais tempo com Deus. Como é que nós vamos gerar discípulos profundos de intimidade com Deus se nós formos rasos? Se a gente só vive com a vida muito atarefada, correndo de um lado para o outro, nós não vamos crescer, irmãos, como líderes na casa do Senhor. Não vamos avançar, não vamos mudar sentimentos, pensamentos. Às vezes a gente não cresce porque somos tão doentes de alma.
estamos com mágoas no coração, nos vemos de maneira tão errada. E a única maneira, é bom ir para psicólogo. Quando eu estou disciplinando alguém, que eu vejo que é necessário um acompanhamento de um profissional, eu indico psicólogo, eu indico, vai para o psiquiatra, toma um remedinho. Quando eu percebo que é algo que precisa de um cuidado, né, mais fisiológico, mais mental. Mas, irmãos, cura da alma, olha, psicólogo nenhum na face da terra cura ninguém. Eu fui, por 2 anos, eu fiz terapia. Deus me deu o privilégio, eu estava lá em Brasília, cada aluno do Instituto Bíblico tinha que toda semana ir para o psicólogo. E eu tinha uma psicóloga maravilhosa, uma mulher de Deus. Ela me ajudou muito a descobrir feridas no meu coração. Quando eu ia para lá, eu saía pior. Porque eu descobria mais coisa errada, mais doença. E eu dizia, meu Deus, eu tenho esse negócio aqui. E aí eu ia orar. Então eu descobria e ia orar. E o Senhor vinha e me curava. Mas sabe, para sermos curados, temos que saber que doenças temos. Ninguém é curado se não sabe que tem. O pior doente é aquele que acha que não tem nada. Esse não tem cura. Vai continuar doente o resto da vida. Olha, nós estamos aqui no CCA, fez agora dia 5, 12 anos. Mas nós vimos da nossa antiga igreja. Nós éramos da comunidade Querigma. Nossos pastores eram homens de Deus, irmãos, tementes. Pastor Ireimar era um homem de oração, um homem que ouvia o Espírito Santo. Deus usava aquele homem de forma tão profunda, com revelações, palavras proféticas. Ele tinha dom de cura. Era um homem maravilhoso. Ele ainda é um homem de Deus. Mas sabe, irmãos, andar sozinho é uma tragédia. O grande erro da nossa antiga liderança foi porque não tinha ninguém para recorrer, para pedir conselho, para ouvir correção, para prestar contas. E viam os problemas e eles não sabiam como administrar, porque tinham limites às emoções. Quem de nós não tem limites? Andar só é a pior tragédia. Não, mas eu não ando só, eu ando com o Espírito Santo. Eu também ando com o Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, que o Espírito Santo de Deus colocou pessoas para nos ajudar a crescer. Gente que avançou mais do que a gente, que tem um coração mais sarado que a gente. E que convivendo com essas pessoas, nós vamos ser sarados também. Eu agradeço muito a Deus pela Igreja da Paz, pela vida do pastor Eibe. Gente, a primeira vez que eu vi o pastor Eibe pregando em Fortaleza, eu fiquei chocada. Eu e Marca entramos em crise. Porque ele dizia, como é bom ser pastor. Que coisa maravilhosa demais. Eu dizia, mas eu não sinto isso não, meu Deus. Eu só sentia tristeza e dor e frustração. Deus me escolheu para esse ministério. Obrigada, Senhor, por esta cruz. Eu não tinha alegria. Era só 2 sofrimentos. Quem não leu ainda, leia. Os Pés como da Costa. Alguém já leu aqui Os Pés como da Costa? É incrível esse livro. É curador. E aquele homem falava, eu dizia, ô Marcos, que é isso? Existe pastor feliz? Existe alegria no ministério? Sei não que é isso. Então foi muito chocante. E a gente voltou para casa em crise, para orar. Meu Deus, me dê isso, meu Deus, me dê alegria. Meu Deus, eu quero esse sentimento, eu quero prazer, porque eu não tenho. Eu não tenho. E sabe de uma coisa? Como é importante conviver com pessoas mais saradas do que nós. Porque a gente vai aprendendo como liberar a sujeira, como liberar tudo que não presta. A gente vai aprendendo com outros que também aprenderam a liberar. E vamos aprender. Irmãos, eu agradeço muito pela Igreja da Paz, pelo pastor Ivanildo e pastora Cléa. Ela me confronta muito, ela pega muito pesado comigo. Mas como é bom, não é fácil ouvi-la. Tem horas que é difícil. Ela diz, faça isso. E eu não estou sentindo vontade nenhuma de fazer. Ela disse, é assim mesmo. Faça pela fé.
Mas sabe, essas atitudes de fazer as coisas mesmo sem sentir, mas fazer o que é certo, amar quando não é amado, ser gentil com quem não lhe suporta, e perdoar. Às vezes nós não estamos sentindo nada, mas é o caminho certo para a cura. A gente às vezes não está sentindo vontade de nada. Precisamos sentir, precisamos obedecer. E a cura vem. Como é bom ser curado, como é bom estar perto de pessoas assim, irmãos. É sarador. E a nossa antiga liderança, infelizmente, quando Deus nos tirou de lá, nos tirou na boa. Porque Deus tratou com o nosso coração. Não saímos feridos nem magoados. Não saímos ressentidos nem rebeldes. Saímos de maneira honrosa. Não abrimos igreja imediatamente porque não queríamos trazer divisão. Nós queríamos ser diferentes. Porque infelizmente, o que aconteceu durante a história foi muita desonra e muitas divisões por causa de corações feridos. E a igreja do Senhor sofreu muito, mas sabe de uma coisa? Nós podemos mudar essa história, amém? Então, quando a gente saiu de lá, a gente não queria machucá-los, nós apenas entendemos que nosso tempo tinha terminado. Pedimos permissão, eles nos abençoaram, teve um culto de ação de graça, ganhamos até uma placa, honra ao mérito. E ganhamos um presente enorme, lembro como hoje, foi o edredom que os meninos estão dormindo hoje com ele, lá em casa. Eu me lembro de, meu Deus, aí Deus estava falando para nós naquele dia. Foi Socorro Zacarias, um diaconisa que trouxe um presente para nós, era enorme. Naquela hora o Senhor estava dizendo para mim, eu vou te presentear assim com algo bem enorme. Eu vou lhe alegrar. E nós saímos, ficamos 3 dias em casa, buscando a Deus, jejuando e orando, muita solidão. Deus ainda disse para nós, não chame ninguém de outra igreja. Olha, não convide da sua antiga igreja ninguém. Saia só com seu filho. E nem convide ninguém de outra igreja, somente pessoas desigrejadas, desviadas ou que não me conhecem. Você vai começar o CCA desse jeito. Aí ficamos em casa 3 meses, orando, buscando o Senhor, uma solidão terrível. E aí foi quando nós fomos em Caruaru. Caruaru é uma cidade muito boa, tem coisas muito boas. Quando eu estava assim, gostando de Marcos, a gente ia para Caruaru, que tinha uma amiga nossa que morava lá. Era a nossa discipuladora, a família dela era de Caruaru. Aquela mulher era de Deus, de oração. E eu e Marcos só era amigo, mas eu sentia algo, mas só eu sabia, e ela também, né? Aí depois Marcos começou a orar, tudo ali em Caruaru. Então Caruaru é uma cidade muito boa. E lá em Caruaru nós fomos lá encontrar o pastor Gregório. E aí o pastor Gregório, a gente tinha visto ele há uns 7 anos antes. E esse homem profetizou na nossa vida. Ele falou palavras proféticas, irmãos. E depois que ele falou as palavras proféticas, foram 7 anos de morte. Eu pensei que eu não ia sobreviver. O tratamento foi profundo. Fomos tão tratados na questão da honra, se íamos ser rebeldes ou não, na nossa antiga igreja. Nós éramos pastores titulares lá, na sede, que nosso pastor presidente, ele estava em outra igreja, da comunidade, mas em outra cidade. E a gente sempre dizia ao pastor Iremar, venha para a sede, seu lugar é aqui na sede. E aí ele veio, e naquela época muitas situações aconteceram, e a gente ficou no banco, eu e Marcos, de sênior, de pastor principal, para ficar no banco, só servindo quando ele precisasse. E Deus começou a tratar conosco. E Deus disse, sirva, honre, ame. A gente só pregava quando era solicitado, só fazia as coisas quando ele pedia. E a gente honrou o nosso pastor, a nossa antiga liderança, e ficamos 7 anos sendo tratados, 6 anos, na verdade,